Tem um velho jargão que as pessoas dizem: Deus é brasileiro. Não é assim que as pessoas dizem? Até as autoridades nossas às vezes falam: Deus é brasileiro. Vamos ver agora. Meus amigos, esse momento que nós estamos vivendo é um bom momento para nós sabermos se Deus está abençoando o Brasil ou está castigando o Brasil junto com seus governantes. É uma boa maneira de nós sabermos se Deus está com o governo Bolsonaro ou não. Porque nós acreditamos que foi Deus que colocou ele lá, não é verdade? Não estou criticando. Mas eu, como às vezes eu sou obrigado a ficar em casa, por causa dessa quarentena aí, ninguém está na rua, nada, e eu trabalho por conta, e se eu for sair não tem ninguém, então eu fico lendo a palavra. E aí hoje, lendo a palavra aqui, eu estava vendo um governante, bem interessante aqui, que esse governante enfrentou um problema pior do que o nosso, que era a guerra, né? A guerra mata vidas, de repente tira a liberdade das pessoas. E esse nome desse governante era um governante israelita chamado Asa. E esse Asa era um homem que confiava muito em Deus, temia a Deus, assim como o nosso presidente fala que teme a Deus, tal, né? Só que agora é a hora de botar em prática a fé. E aí o que aconteceu? Estou contando a história aqui, está em 2 Crônicas, capítulo 14, para você entender aqui. E aí, esse Asa ficou sabendo que ia vir um exército poderosíssimo na época. Na época o que contava era o número de pessoas, números de soldados, né? Diferente de hoje. Hoje o que conta são as armas e a tecnologia. Mas antigamente não, antigamente era números. Quando você via aquele número exorbitante, poderia ficar com medo que o negócio era feio, né? E a palavra de Deus fala que esse Asa, ele tinha um exército de apenas 300 mil homens, né? 300 mil homens ao todos e 280 mil, 500 mil. E o outro exército, o inimigo, vinha com o dobro de soldados. O nome desse inimigo era o etíope Zerá. Um exército de 1 milhão de homens. Isso aí era para assustar todo mundo na época. Era para ficar assustado mesmo. Nós hoje não temos ideia disso, né? Mas para a época era coisa, era derrota na certa. E aí a palavra de Deus fala aqui no capítulo 14, versículo 11, da seguinte forma: Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse assim: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em seu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixa o homem prevalecer contra ti. Aí no versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Agora, meus amigos, meus irmãos, esse é o momento de nós descobrirmos se Deus vai estar com o nosso governo, se o governo está buscando Deus de fato, se Jair Bolsonaro agora, que ele fala tanto em Deus, né? Se nós vamos tirar de letra essa crise. Ou será que Deus está jogando nós para castigo, né? Justo castigo, porque é justo mesmo, porque a nação toda está provocando a ira de Deus. Então nós vamos descobrir, em pouco tempo, em poucos meses, se Deus está conosco ou não está conosco.
Essa é a verdade, viu? Será que Deus está conosco ou não está conosco? Mas quanto a nós, individual, aquele servo de Deus individual. Quando eu leio o livro de Jeremias, eu vejo que individualmente Deus cuidava de cada um, daqueles que confiavam no Senhor. Estava lá acontecendo a catástrofe, Deus sempre dava um jeitinho e aqueles Deus guardava, aqueles que confiavam nele. Então, esse momento é o momento de nós descobrirmos se o governo Bolsonaro realmente foi aprovado por Deus ou se Deus quer, de certa forma, castigar o Brasil. Porque o mundo está tudo debaixo de castigo, né? Todas as nações. Então vamos esperar o tempo passar, o tempo é o melhor juiz que tem, para nós vermos se nós estamos debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Fica aqui a nossa reflexão. Não estou falando mal do governo, estou apenas levando você a refletir, porque o mundo inteiro, isso não está sendo bênção, está sendo chicote. Mas vamos ver qual nação Deus vai livrar ela, Deus vai proteger, né? Agora, se nós começarmos, aí eu falo que está merecendo, né? Fica aqui a reflexão sobre o nosso país e o governo Bolsonaro.